Esse negócio de família tá gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade. Como o neomarxismo cultural se tornou uma arma ideológica contra os valores e os princípios judaicos cristãos e contra a família tradicional. Hoje você não sabe se o seu filho for para a faculdade, a forma como ele vai voltar, se ele vai voltar com a sua sanidade mental ou se ele vai voltar de lá com os princípios e valores completamente deturpados. Olha o que alguns pseudo-intelectuais, professores universitários e o Lula tiveram uma coragem de falar sobre os princípios judaicos cristãos e sobre a família tradicional. Assista até o fim. Esse negócio de família tá a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo. Assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família. Não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Tá aí. Eu acho que não é nem de se surpreender, né? E eu vou mostrar mais alguns vídeos pra vocês aqui. Esse cara viralizou aí nos últimos dias no Brasil. Não sei quem ele é, sei que o nome dele é o Peninha. E ele viralizou nas redes sociais porque comemorou a morte de Charlie Kirk. Olha o que o Peninha teve a coragem de falar sobre como eliminar os seus opositores políticos e divergentes. Assista até o fim. É o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava torcendo ou não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Quer dizer, nós que somos retrógrados, né, que somos a favor da família, nós que somos os fundamentalistas religiosos, os malvados, e ele é que comemora a morte horrenda de uma pessoa assassinada em público, e ele que comemora a morte de pessoas só porque não pensam como ele pensa. Então vejam como eles conseguem inverter os princípios e a moral de uma forma que convence algumas pessoas ainda de que realmente os outros é quem são os monstros, não eles. Bom, é um absurdo, né? Agora eu vou mostrar um vídeo aqui, o caso de uma pastora muito conhecida, a Helena Tanuri. Infelizmente ela sofreu aí e vem sofrendo muito porque a filha dela foi para a universidade e teve ali o caráter completamente deturpado por conta dessa inversão de valores vinda através de professores e de educadores neomarxistas que influenciam toda uma geração contra os princípios judaicos cristãos. Olha o que a Helena Tanuri teve a coragem de falar sobre o que aconteceu com a sua filha Clara ao ir para a universidade. Assista até o fim que é forte. E o Senhor me desconstruiu com as escolhas da Clara. Então a Clara entrou na universidade, começou a fazer escolhas completamente diferentes daquelas que eu e o pai dela ensinamos a ela. Isso provocou uma ruptura, né? Ela não quis viver mais com a gente debaixo da mesma casa, porque se vivemos dentro da mesma casa, tem regras a ser seguidas. E chegou no momento ali que ela já tinha mais de 24 anos, ela já tinha mais de 24 anos, ela falou assim, não, eu quero morar sozinha, eu quero morar com os meus amigos, eu quero ter uma experiência fora de casa. Pra gente foi muito difícil ver a Clara saindo de casa, não porque ia construir a própria família, mas porque queria viver as experiências e as escolhas dela. Foi dolorido,
Foi difícil, foi árduo ser julgada por pessoas que não me conhecem, nunca se sentaram comigo, não sabem, não acompanharam a educação que nós demos para os nossos filhos. Eles acompanham a nossa vida pela internet e pensam que sabem tudo sobre nós, né? Foi difícil ouvir muitas coisas duras do tipo: quem é você para ministrar a palavra, se você não consegue nem convencer uma filha sua a seguir Jesus? Houve tempos que eu queria parar de ministrar, porque eu me senti exatamente assim. Eu não tenho autoridade, né, para ministrar. E aí o Senhor precisou de tratar comigo. E o Senhor precisou de falar comigo. É pela graça que você ministra. E sempre foi pela graça. Nunca foi pelo seu mérito. Eu não te uso pelo seu mérito, Helena. Eu não te uso porque você merece. Eu não te uso porque você é perfeita. Eu te uso porque você tem um coração rendido, entregue e disposto a ser trabalhado. Então não é sobre você, Helena. O seu chamado não é sobre você. O seu chamado é sobre quem eu sou. Eu sou o seu Deus. Então continua. Aí, a Helena Tanuri, uma pastora da Igreja Batista Lagoinha, né, muito conhecida, falando aí sobre o drama da sua filha ir para a universidade e voltar de lá completamente transformada em seu caráter, completamente deturpada em seus princípios e em sua moral. Agora, mais um vídeo, tá? Que eu vou colocar aqui, mais 2 vídeos. Se você acha que o neomarxismo cultural se adentrou e se infiltrou apenas nas universidades, que é o local onde eles realmente têm como o território deles, você está redondamente enganado, tá? O neomarxismo já está se adentrando e se infiltrando no ensino fundamental e deturpando e trazendo a sua ideologia em uma espécie de monstrificação do evangelho, monstrificação do cristianismo. Olha o que uma professora do ensino fundamental teve a coragem de fazer e de falar para crianças em uma sala de aula. Assista até o fim, porque o neomarxismo cultural já está no ensino fundamental. Vamos ao vídeo. Hoje estamos aqui e estivemos com um diálogo com as crianças do primeiro ano, que é a partir de 6 anos de idade, onde apresentamos o livro Meu Terreiro, Meu Axé. E foi uma interação muito gostosa, contei sobre o livro, apresentei a personagem Alice, e nessa nossa conversa observei que muitas crianças frequentam o terreiro, mas não falam, não dialogam, não tem esse diálogo nas escolas, não tem esse diálogo dentro da comunidade escolar. E foi um processo interessante, onde muitos deles já sabiam, já falavam um pouco sobre o assunto, e isso me deixou muito feliz. É uma grande conquista, eu acho que é isso aí, a partir da educação, a partir da aplicação da Lei 10.936 de 2003, que nós vamos, através da escola, através da reciclagem da equipe pedagógica, vamos poder atingir cada vez mais as crianças e nesse combate contra a intolerância religiosa e o racismo. Vocês viram que ela falou, né? Através da escola, através da educação. Aí eles colocam ali como a intolerância religiosa. Mas espera aí, tudo bem. Não tenho nada contra quem é da Umbanda, quem é do Candomblé. Inclusive eu tenho amigos, tá? Da Umbanda e do Candomblé. Agora, o que é estranho é que hoje, se você for pregar o evangelho dentro de uma escola do ensino fundamental da rede pública, é fundamentalismo religioso. Mas do outro lado pode, pro Candomblé pode. Inclusive vocês estão vendo que eles estão entrando com materiais pedagógicos. Ou seja, se vale para um, tem que valer para o outro também. Se vale entrar com materiais pedagógicos sobre o Candomblé, sobre a Umbanda, sobre as religiões de matriz africana, não tem nada contra. Mas também, então, nós podemos entrar com o Evangelho de Jesus Cristo, com o protestantismo, com o cristianismo, porque, afinal de contas, a nossa Constituição diz que nosso país é um país laico, onde nós temos liberdade religiosa, mas não pode funcionar da forma como está funcionando, como o neomarxismo está aplicando dentro das instituições públicas. Monstrificando o cristianismo e aplicando as religiões de matriz africana como se fosse, eles são coitadinhos, eles são descriminalizados pela sociedade, e sendo que, na verdade, a maior perseguição religiosa que existe, não apenas no Brasil, mas no mundo, é o cristianismo. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. A gente acabou de ver um caso
agora nos Estados Unidos, de assassinato de um jovem cristão que estava, de alguma forma, trazendo valores judaicos cristãos em uma universidade e foi assassinado a sangue frio em um local aberto. Então, para você ver como o neomarxismo, ele sempre pega, eles constroem uma narrativa de paz, de amor, mas que na verdade não tem nada de paz e amor. Você viu ali a opinião do Peninha, né? Falando que a favor mesmo de eliminar os opositores e eu comemoro quando eles morrem. Bom, gente, é triste, né? Mais o último vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, do pastor e professor Tarsus Licurgo, falando qual é a estratégia do neomarxismo cultural, a forma como eles se adentram à nossa sociedade. Olha o que o pastor Tarsus Licurgo teve a coragem de falar sobre a esquerda, o socialismo e o neomarxismo cultural. Assista até o fim que é forte. O comunismo é sim uma ideologia do Satanás, uma ideologia do inimigo de nossas almas, e há duas formas de ataque que são feitas durante a história do povo de Deus. Inclusive, no meu livro mais recente, A Batalha pela Verdade, tem um capítulo em que eu abordo isso, abordo essa questão. E é exatamente as duas formas de ataque. A primeira forma de ataque é essa da brutalidade mesmo, que aconteceu com Charlie Kirk. Então, na possibilidade, essas pessoas não hesitam em matar, em assassinar, em calar, em agir desonestamente, fazer com que a pessoa perca o seu patrimônio e a família e tudo mais. O faraó do Egito submetia as pessoas, né? Ele, pela força, ele as dominava, e foi isso que aconteceu. O uso da força é algo aceitável nesses ambientes do comunismo ideológico. Eles, quando tem a possibilidade, Stalin matou 20 milhões de compatriotas, é um horror. Existe outra forma também, e é essa que eu trato lá, que é a forma não da brutalidade, mas da sutileza. Na sutileza existe uma abordagem diferente, que não é do faraó do Egito, mas é ali do rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia trouxe para si os melhores cérebros do povo de Deus e tentou os seduzir com a comida do rei, a bebida do rei. Então a sedução é também uma estratégia pela relativização do que é certo, justo e verdadeiro. A sedução é uma estratégia do inimigo de nossas almas. Então essas duas estratégias, da sedução e da submissão, elas são utilizadas conjuntamente. Tá aí a opinião do professor Tarsus Licurgo, tá? Bom, gente, eu vou explicar para vocês aqui como surgiu o neomarxismo cultural e como ele se adentrou na sociedade através das artes, através da cultura e através da educação. Tudo começou na segunda década do século XX, na escola de Frankfurt. Um cara chamado Herbert Marcuse, um filósofo, reuniu mais uma dúzia de filósofos ao redor do mundo e falou: nós precisamos acabar com o princípio e com a moral judaico-cristã. Na opinião de Herbert Marcuse, os princípios e a moral judaico-cristã era o problema da sociedade no mundo. E aí eles criaram uma espécie de moral sintética. O que é a moral sintética? É tudo aquilo que vai contra os princípios e a moral judaicos cristãos. Como, por exemplo, a família tradicional faz parte dos princípios e da nossa moral cristã. Então vamos deturpar os princípios da família. Vamos dizer agora que a família não precisa mais ser tradicional. A família não precisa agora ser entre homem e mulher. Pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres. Pode ser da forma como o ser humano quiser. Vamos deturpar esse princípio da moral familiar. Então, se o cristianismo fala que o homem pode se casar apenas com uma mulher, então aqui dentro da nossa construção e da nossa moral sintética, vamos colocar que o homem pode ser poligâmico, ele pode se relacionar com várias mulheres e as mulheres também podem se relacionar com vários homens. Tudo isso baseado nos escritos de Marx e de Engels. Por isso que é o neomarxismo. Eles pegaram aqueles princípios marxistas e aplicaram dentro da escola de Frankfurt, trazendo um conceito e uma moral na qual eles mesmos chamaram de a moral sintética do homem. Ou seja, nós vamos construir agora uma nova moral, nós vamos construir agora novos valores, valores que não precisam estar ligados aos princípios judaicos cristãos. Vamos deturpar os princípios judaicos cristãos. Vamos mudar os conceitos judaicos cristãos.
E aí também depois, posteriormente, vieram outros filósofos como Jean-Paul Sartre e a sua amada Simone de Beauvoir, né, trazendo ali a divulgação desse neomarxismo cultural. Através dos livros de Jean-Paul Sartre, eles conseguiram influenciar academicamente todas as universidades do mundo. Mas como que esse neomarxismo, como que essa cultura e como que essa moral sintética se adentrou dentro da sociedade? Aí foi a ideia de um cara chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, que era o presidente do Partido Comunista da Itália, ele foi preso pelo seu opositor político chamado Mussolini. Mussolini era o presidente do Partido Fascista. Tanto o fascismo quanto o comunismo têm muitas coisas em comum. Inclusive, o próprio Mussolini, presidente do Partido Fascista, outrora já foi presidente do Partido Comunista da Itália. Mas a ideia deles são muito parecidas. É a ideia do totalitarismo, ou seja, o Estado mandando tudo e o Estado usando a sua força para imprimir a sua ideologia para a sociedade. Tanto o comunismo quanto o fascismo procedem da mesma fonte. Inclusive, Mussolini, presidente e ali o fundador do Partido Fascista, outrora já foi também presidente do Partido Comunista da Itália. Ou seja, fazem parte do mesmo pacote. Então, quando um comunista, um socialista, chamar você porque você é evangélico ou porque você é conservador de direita, chamar você de fascista, não aceite, porque na verdade eles são os verdadeiros fascistas. Porque o fascismo surgiu do comunismo com as suas ideias em comum. O totalitarismo e usar a força, se possível, militar para imprimir a sua ideia à sociedade. Só que esse cara, Antônio Gramsci, foi preso ali por Mussolini, o seu opositor político, e ele, dentro da cadeia, escreveu algumas cartas. E ele disse, gente, vamos parar com esse negócio de revolução armada, isso não dá em nada. Vamos influenciar a sociedade através da cultura, através das artes, através da educação. Porque quando a gente influencia a educação, a cultura de um povo, aquilo não pode ser desarraigado. As armas, elas têm o poder de tirar a vida ali, mas aquilo depois pode se ressurgir como um mártir, como alguém que entregou a sua vida pela causa. Mas quando nós entramos na cultura, quando nós nos adentramos à educação, não, aquilo fica arraigado. Então aí surgiu o gramscismo, onde os marxistas, os neomarxistas, os novos comunistas, por isso que é neomarxismo que vem de novo, os novos comunistas, o neomarxismo começou a ter a ideia de se adentrarem e de tomarem alguns campos da sociedade como a cultura, como a arte e principalmente a educação. Hoje, as universidades públicas do Brasil são um campo completamente tomado pela doutrinação neomarxista esquerdista. Então esse povo, que é o povo do amor disfarçado, né, do povo do amor, na verdade é o verdadeiro povo do ódio, que se possível, quando não existe mais uma outra saída, eles usam a força, eles usam a brutalidade, eles usam o crime para eliminar o seu opositor. Aos poucos, os professores universitários influenciados pelo marxismo cultural, quase que unânimes, eles são neomarxistas, eles são influenciados por essa ideia com Herbert Marcuse e que foi ali divulgada pelo Jean-Paul Sartre e a sua amada Simone de Beauvoir, entre outros que vieram pós Jean-Paul Sartre. Apenas um resumo da história, tá? Isso chegou com muita força no Brasil, se adentrou até mesmo dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação, através dos irmãos Boff, que tentaram ideologizar uma ala muito grande que até hoje existe dentro da Igreja Católica, através da teologia da libertação, que diz que Cristo era comunista, que Cristo era socialista. É uma inversão de valores, é uma desconstrução para confundir a cabeça das pessoas. Como o próprio Jesus disse, até Satanás se disfarça de um anjo de luz. Essa é a grande verdade. Hoje as nossas universidades são completamente tomadas pelo neomarxismo cultural. Se o seu filho for para a universidade hoje, você de fato não sabe como ele pode voltar.
O que aconteceu com Charlie Kirk? Aquele jovem que assassinou Charlie Kirk, filho de uma família conservadora, inclusive ele foi entregue pelo próprio pai. Aquele jovem era um jovem de uma família conservadora cristã, mas quando ele foi para a universidade, quando ele foi para a faculdade, ele foi completamente deturpado em seus princípios e na sua moral, de tal forma que ele teve a coragem de pegar um rifle, de pegar uma arma e tirar a vida de uma outra pessoa que pensa diferente dele. Mas como disse o apóstolo Paulo, a nossa briga não é contra sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Ore pela vida do seu filho, principalmente se ele já estiver na adolescência, já próximo de chegar a uma faculdade, próximo de chegar a uma universidade. Ore por ele, jejue pela vida dele. Em um último caso, converse com ele se realmente ele quer fazer uma universidade. Porque o lugar mais perigoso para os nossos filhos hoje, infelizmente, são as universidades. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Agora, mudando de assunto, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós temos 5 links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link para você entrar no meu grupo e a gente estreitar na nossa amizade. O segundo link, 10 formas fáceis, práticas e rápidas de você aprender a fazer uma renda extra, ganhar um dinheirinho extra, usando apenas o seu celular e uma internet. Eu mesmo que escrevi, eu mesmo que vou te ensinar 10 formas fáceis, rápidas e práticas de você fazer uma renda extra, tá? O terceiro link, Entendendo o Apocalipse, Escatologia Pós-Moderna, para você entender um pouquinho sobre a escatologia, a matéria da teologia que se diz respeito ao fim dos tempos, ao final dos tempos, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, Jesus volta antes ou depois da grande tribulação. Vai lá para você entender tudo sobre a escatologia bíblica. O quarto link, uma aula de educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre, em um combo extraordinário com mais outros 2 livros, Os Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia, uma faculdade de educação financeira. Vai lá, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Vai adquirir conhecimento para você aprender como prosperar financeiramente. Os últimos 2 links, a Bíblia em ação, para você educar o seu filho, discipular o seu filho. Mais a Bíblia Minecrafters, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau.